Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Me chamo Rita, sou professora de português e hoje eu venho dar algumas dicas a respeito da leitura, como desenvolver esse hábito, falar um pouquinho das dificuldades, na realidade, falar mais dos benefícios que o ato de ler nos proporciona, tá? Porque eu decidi gravar esse vídeo, né? Na realidade, isso é um assunto que eu já gravei nos stories algumas vezes, mas com a demanda, a partir do que eu venho observando e ouvindo, até mesmo não só das pessoas, mas dos meus alunos, eu decidi criar um vídeo para deixar registrado no feed desse Instagram. Gente, eu fiz até uma colinha anotando, porque são tantas coisas e eu vou tentar resumir, na realidade, alguns pontos importantes, tá certo? Primeira coisa, quando a gente lê, a gente acaba tendo imaginação, né? Imaginação para escrever os nossos próprios textos, criatividade também para a resolução de problemas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, coisas que a gente precisa, né? A gente precisa dessas duas coisas, né? Tanto na hora de escrever, quanto até mesmo no momento de resolver os nossos problemas, né? Quando a gente lê, a gente aprende novas palavras e a gente acaba não só aprendendo a escrever essas novas palavras, mas a gente aprende, acaba adquirindo um vocabulário novo, né? Quem lê escreve melhor, né? Se expressa melhor, fala melhor. Ou seja, até na questão ortográfica, na questão gramatical, a pessoa que lê, ela erra menos ou quase nunca erra, porque ela lida ali, ela acaba visualizando como se escreve, como se empregam as palavras, as colocações, as expressões, né? Então acaba facilitando no momento que ela precisa escrever, ela acaba tendo mais facilidade, né? Sem contar que ela também vai aprendendo novas palavras e evita as repetições desnecessárias na hora que ela for escrever, porque ela acaba aprendendo um grande número de palavras novas e isso ajuda bastante na hora que ela vai escrever os próprios textos ou até mesmo na hora que ela vai falar, se expressar. Eita, que o barulho não tá ajudando muito, mas vamos lá. Quando eu falo que quem lê escreve melhor, não é somente, isso não se restringe somente na questão de menos erros ortográficos, novas palavras para empregar no texto, mas também a pessoa que lê bastante, né? A pessoa que lê, ela escreve melhor porque ela acaba tendo mais conteúdo, dominando mais assuntos na hora de escrever. Sabe quando até mesmo quando você estava na escola ou está na escola e o professor diz, escreva um texto sobre tal coisa, e você diz, poxa, ou pensa, né? Eu não sei sobre o que falar sobre esse assunto. Por que isso acontece? Porque provavelmente você não domina esse assunto, né? Então, quanto mais a gente lê, né, a gente vai dominar mais os conteúdos, os assuntos, vai ter mais assunto para desenvolver, mais ideias, né? Aquele problema de encher linguiça quando está escrevendo, ele vai diminuir, né? Porque você vai ter conteúdo para expressar no seu texto. E esse negócio de expressar, de encher linguiça é aquela, não sei se todos vocês sabem, né? Mas essa questão de encher linguiça você já disse o que tinha que dizer, mas por causa do tamanho do seu texto, fica enrolando, colocando palavras a mais e desnecessárias só para bater a quantidade X de linhas que o professor pediu. Isso no Enem, por exemplo, é um problema, né? Você ficar ali só para chegar na quantidade mínima de linhas, isso aí é um problema, porque o que importa, né? Lógico, não vamos ser hipócritas, a quantidade de linhas é sim interessante, é preciso manter, tanto no Enem quanto na escola ou num concurso que pede uma produção textual, se pede a quantidade mínima de linhas, a gente precisa sim bater essa meta, tá certo? Mas a gente também precisa ter conteúdo dentro da quantidade dessas linhas. Não é só aumentar a letra para bater logo a meta da quantidade de linhas, ou separar as palavras, ou ficar enrolando, né? Porque quem vai corrigir percebe quando o aluno, né, ele está enrolando. Então leia para acabar com esse problema, ou pelo menos para diminuir, porque também a gente não domina todos os assuntos, né? Mas se você é uma pessoa que vive lendo, a probabilidade de você dominar mais o conteúdo, né, que o professor pedir, que aquele concurso ou o Enem pedir, é maior.
né? Para que você consiga desenvolver o conteúdo. Outra coisa também, deixe-me ver, interessante é que às vezes as pessoas dizem assim que tem dificuldade de manter a concentração na hora da leitura, mas isso acontece mais em dois momentos: ou quando você está começando a adquirir esse hábito, ou quando você está lendo um assunto chato, que você não gosta, né? E aí eu aproveito e já dou uma dica. Você vai começar, você estabeleceu que precisa ler mais e adquirir, né? Que é colocar, fixar esse hábito na sua vida. Então, o que você pode fazer? A minha dica é: coloque leituras de assuntos que te interessam. Não adianta nada você pegar um livro sobre um assunto que você não gosta ou de uma linguagem extremamente rebuscada se você não tem o hábito, porque você vai odiar, provavelmente você não vai passar nem da primeira página e olhe lá se vai ler uma página inteira, né? Então não faça isso. Às vezes os meus alunos perguntam: professor, e HQs, né? Histórias e quadrinhos, vale? Vale. Claro que vale, desde que você esteja lendo de alguma forma é válido sim. Então procure, se você gosta de moda, vai ler sobre moda. Gosta de fofoca, de famoso, vai ler, né? O importante é começar e aí aos poucos você vai sentir naturalmente a necessidade de aumentar a sua leitura, de procurar outros assuntos. Vai chegar um tempo, gente, né? Eu falo isso enquanto leitora. Eu lembro que quando eu não lia naquele dia, eu sentia falta. Quando o meu dia era muito corrido, enfim, aí eu sentia aquela falta, aquele vazio. Então vai chegar um tempo que se você não sentar para ler naquele dia, você vai sentir falta. Agora você precisa querer e ter o compromisso de todos os dias ler um pouquinho, tá? Não coloque metas irreais. Hoje eu vou começar a ler, eu vou ler 20 páginas. E se você não tem o hábito, não faça isso, né? Você vai começar a ficar desestimulado, porque você não vai conseguir provavelmente bater a meta de 20 páginas, né? Ainda mais se for um livro, não for um HQ, porque quando é HQ são histórias mais leves, né, lógico, dependendo do livro, do assunto, mas como são histórias organizadas em balões, acaba sendo mais rápido a leitura. Mas se é um livro que é organizado em prosa, ou seja, em parágrafos, e você não tem esse hábito, esse costume, você provavelmente não vai conseguir e automaticamente vai se sentir frustrado por isso. Então não tente organizar, colocar como meta algo irreal, porque aí você se frustra e acaba ficando desmotivado para continuar tentando manter adquirir esse hábito na sua vida. Então, sei lá, no primeiro dia uma página, no segundo 2 ou 3, depois 5, e aí vai chegar uma hora que você escolhendo os livros que te interessam, assuntos que você gosta, mantendo ali a frequência, vai chegar uma hora que você não vai nem mais contar o número de páginas e vai ler bastante. Agora, isso é um processo, e como todo processo, é preciso ter calma, ter paciência, ter persistência, né? Ter disciplina, mesmo quando não tiver afim, ter a disciplina de se sentar, pegar o seu livrinho e ler. Porque a leitura, gente, também ela é um exercício para o nosso cérebro, né? Além disso, uma pessoa que lê mais, ela desenvolve o senso crítico. E o senso crítico é muito importante nas nossas vidas, porque eu já postei algumas vezes aqui que quando a gente não lê, a gente acaba aceitando o que as pessoas dizem, sabe? E a gente não tem que aceitar tudo que as pessoas dizem. É interessante que a gente questione, é interessante que a gente tenha a nossa opinião. E uma das formas da gente fazer esses questionamentos e construir a nossa opinião sobre os assuntos é a gente ler, procurar, pesquisar, se informar sobre o que está acontecendo. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente trabalha o senso crítico. E é muito importante a gente ter esse senso crítico, porque é através dele que a gente questiona se aquela informação ela bate, se ela faz sentido para a minha vida, qual é a opinião que eu tenho sobre esse assunto, sabe? Isso é muito importante, né? A gente tem a nossa liberdade de expressão, mas como é que eu vou expressar algo se eu não construo minha opinião, se eu não tenho o senso crítico para estabelecer aquilo que eu acredito como certo para a minha vida? E a leitura, ela ajuda demais na construção do senso crítico.
Outra coisa, gente, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, né? Mas outra coisa que eu não posso deixar de falar, porque as pessoas têm muita dificuldade em responder atividades, questões relacionadas à interpretação de texto, porque não leem, tá? Então, a leitura, ela te ajuda, né, a ter mais facilidade em responder questões sobre interpretações de texto, a entender a mensagens que às vezes não aparecem de maneira explícita, ou seja, mostra na cara, naquele texto. Então, quanto mais você lê, mais você consegue ter facilidade em interpretar as mensagens implícitas, sabe? Entre linhas naquele texto, aquela imagem, às vezes aquela charge, aquela história, a história em quadrinhos, ou até mesmo um texto organizado em parágrafos que tem um sentido e muitas vezes o sentido não está explícito, não está exposto, ele está implícito. Ou seja, informações implícitas a gente só consegue identificar quando a gente interpreta. E quanto mais a gente lê, mais facilidade de identificar essas informações implícitas no texto a gente tem. Mais facilidade em responder atividades relacionadas à interpretação de texto a gente vai ter. Por que muitos alunos têm dificuldade na escola, no cursinho, em provas de concursos ou do Enem, enfim, de acertar, de responder aquela atividade, porque aquelas atividades muitas vezes exigem um grau de interpretação. Gente, até atividade, questões de matemática, se você não souber interpretar, você não vai conseguir responder. Você pode até saber a fórmula daquela atividade de física, daquela questão de matemática, né? Você pode até saber o problema de química, mas se você não interpretar, não conseguir interpretar o enunciado da questão, pode ser de qualquer componente curricular, pode ser de geografia, de história, de matemática, de física, né, de química. Se você não conseguir interpretar, você provavelmente não vai acertar. Então veja que a interpretação textual, ela abrange, ela envolve inúmeros aspectos, não é só a língua portuguesa. Eis um motivo, mais um motivo para você colocar a leitura na sua vida. Tá? Às vezes eu escuto também assim, mas professora, eu não quero fazer nada relacionado a humanas ou a linguagens quando adulto, ou no vestibular, no Enem, enfim, na faculdade. Eu certo, mas provavelmente um dia você vai precisar escrever um e-mail para o seu chefe, dar uma palestra ou fazer uma reunião para a sua equipe, né? Então são habilidades que envolvem a escrita ou a oralidade. E para você fazer isso da melhor maneira possível, porque lendo, a gente vai adquirindo o vocabulário. Como eu já falei antes, a gente tem mais assunto, né, para escrever os nossos textos, enfim. E para a gente poder terminar, tá certo? Que eu acho que eu já falei bastante, mas é um assunto que tem muito pano para manga, como diz a história. É importante sim a gente falar. Gente, estabeleça metas, tá? A primeira dica: quantas páginas você vai começar a ler um livro hoje? Quantas páginas você tem disponibilidade para ler? Não coloque um número muito grande para você não ficar desestimulado e desistir, tá certo? Escolha assuntos que você gosta. É claro que a gente não vai viver apenas, para quem gosta, né, de ler fofoca, enfim. Mas para início, para começar, né, procura um assunto, um livro, uma linguagem mais tranquila e um assunto que você gosta. Qualquer tipo de leitura é válido, o importante é você ler, tá certo? Faça uma lista de livros, né? Vá a uma livraria física, visite, sente, pegue os livros, sinta o cheirinho de novo, né? Procure livros, pesquise, por mais que você não compre nesse primeiro momento, mas isso vai te estimular a passear naqueles corredores cheios de estante, sabe? Isso vai te dar vai dar um up, né? Aquela vontade. Isso vai te incentivar de uma certa forma. Defina
um horário, né? Qual é o horário? Eita, agora tá no horário da minha leitura, aquela coisa assim, né? A gente não tem horário para tomar banho, para escovar os dentes, para comer, para acordar. Por que não para fazer atividade física? Então, por que não definir um horário para ler? Vai ler à noite antes de dormir, vai ler pela manhã antes de acordar, na hora do almoço, sei lá. Qual é o horário que você vai ler? Agora, claro, também, se você já não tá muito afim de ler ou tá tentando começar a cultivar esse hábito e ler com sono deitado na cama, aí você vai dormir mesmo, né? Isso aí é mais para quem já tem o hábito, tá certo? Então procura ler numa posição confortável, mas com uma iluminação adequada, né? Também para você não largar lá o livro e pegar no sono e acabar não conseguindo ler nada. Crie um espaço de repente, né, no seu quarto, na sua casa, para que você consiga ler, ou até mesmo num café ou numa livraria acessível, né, para você, que você consiga ir sentar. Eu lembro que bem antes da pandemia eu gostava muito de ir a livrarias. E eu me sentava e ficava horas e horas. E quando eu via, passava a tarde na livraria lendo, né? Isso ajuda também, né? Às vezes até num café, ia tomar um café e ficava ali lendo o meu livro. E hoje, como eu acabo lendo mais em casa, às vezes até com um vinhozinho também. Ali tomando meu vinho ou meu café e lendo o livro. Mas o importante é você criar um espaço que você se sinta confortável, com a iluminação legal, né, para que você consiga fazer a sua leitura. Converse com seus amigos sobre as suas leituras, com seus familiares, troque ideias. Existem inclusive, gente, clubes de leitura para que as pessoas troquem ideias, né, sobre os livros, indiquem, recebam indicações. Isso é legal, porque um acaba incentivando o outro e indicando os livros também. Tá certo? E assim, gente, para fechar, o livro, ele, quando é sobre algo atual, ele te atualiza, tá? E quando é algo do passado, algo que já de fato aconteceu, algo relacionado à história, por exemplo, ele acaba contextualizando, né? Te mostrando o porquê de muitas vezes a gente tá vivendo certas coisas, porque muitas coisas que a gente vive hoje tem muito a ver com o que já aconteceu. Então a gente acaba entendendo o contexto, acaba entendendo a situação. Mas o que importa mesmo, a mensagem principal que eu quero deixar para vocês é que não importa a forma que você lê, se é através do Kindle, se é através de telas digitais, se é através de livros físicos. Eu sou do livro físico, do cheirinho de livro, de papel novo, né? Mas aí não importa, gente. Apenas leia, comece, tá? E só mais uma coisa. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim: eu leio muito, professora. Eu leio legendas de filme, de série. Mas, gente, beleza, é uma leitura. Mas assim, às vezes aquilo ali não tá totalmente de acordo com a gramática normativa, não tá de acordo com a norma padrão, sabe? Então não fique preso somente à legenda. Eu acho legal, eu também gosto de assistir as coisas legendadas, mas não fique preso somente a isso, tá? Leia, não deixe com que as pessoas digam pra você o que tá certo, o que é adequado pra sua vida e coloque uma opinião na sua vida. Desenvolva você, o seu senso crítico, a sua opinião, as suas interpretações, as suas ideias, o seu conteúdo. Seja essa pessoa. Comece fazendo isso o quanto antes, se possível hoje. Leia. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, né? Acabou ficando 2 vídeos aí, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Comentam, curtam, deem sugestões, tá? E eu tô aqui no aguardo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!